O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a quarta-feira de cinzas, e este dia, ele é rico em símbolos e de textos bíblicos que fazem dele a porta da Quaresma. Nós estamos na porta da Quaresma, esse tempo de graça para todos os católicos se converterem. Esse é o sentido desse tempo. E trata-se aqui, então, de um verdadeiro apelo de Deus. São Paulo, na segunda leitura, deixa isso bem claro. E eu diria assim que ele demonstra um amor de Deus por nós que nos chega a nos deixar constrangidos. Olha o que São Paulo diz em nome de Deus. Ele fala assim: nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É como se Deus estivesse implorando para nós. É como se Ele estivesse dizendo assim: deixa, por favor, deixa, eu quero me reconciliar com você. Isso deveria nos constranger, meus irmãos e minhas irmãs, porque a iniciativa é sempre de Deus. A cada ano Ele vem ao nosso encontro, para que nós nos reconciliemos com Ele, para que nós abandonemos os nossos pecados e deixemos que Ele nos envolva com o seu amor. Ele está olhando para nós e pedindo assim: deixa,
por favor, eu quero me reconciliar com você. São Paulo diz mais, e aqui talvez já num tom mais exigente: nós vos exortamos. Essa é a palavra que aparece, é uma exortação, é uma chamada de atenção. Primeiro ele suplica, e agora ele chama a atenção: não recebam essa graça de Deus em vão. Então, ele toma a iniciativa, ele quer se reconciliar conosco e ao mesmo tempo ele exige de nós uma postura que nós aproveitemos esse tempo de graça, que nós não desperdicemos a misericórdia divina. A quaresma, ela não pode ser para nós mais uma quaresma. É Deus nos dando mais uma oportunidade, irmãos e irmãs, para a nossa conversão. Então, não desperdicemos esta oportunidade. A misericórdia divina quer se manifestar na nossa vida. Não joguemos essa oportunidade fora. Não deixemos a nossa conversão para amanhã. Não deixemos a nossa conversão para depois. Aproveitemos agora. Este é o tempo favorável de São Paulo. Este é o tempo favorável. Essa conversão, ela precisa partir do coração. Não é suficiente uma manifestação exterior. Vir à missa na quarta-feira de cinzas, receber a cinza sobre a sua cabeça, fazer o jejum prescrito para o dia de hoje, a abstinência de carne para o dia de hoje. São todas obras externas e elas são importantes, mas elas precisam partir de dentro do nosso coração. E pode ser que você tenha vivido todos esses preceitos no dia de hoje, mas exteriormente. Mas ainda dá tempo, nós estamos no primeiro dia da quaresma. Que os nossos exercícios quaresmais, eles possam partir do coração. E o que significa partir do coração? A linguagem bíblica para o coração, ela não se restringe apenas à afetividade, aos nossos afetos. Às vezes nós entendemos o coração somente essa dimensão afetiva. É muito mais do que isso. Quando a Bíblia traz essa expressão, está querendo se referir ao todo do ser humano, à sua inteligência, à sua vontade. Ou seja, quando nosso Senhor está nos chamando a voltar com todo o coração, é com todo o nosso ser. A rasgar o coração, a dilacerar o coração pela contrição, pelo arrependimento. E o que é o arrependimento, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor espera de nós? Arrepender-se dos nossos pecados é ter uma profunda mágoa de ter ofendido a Deus, infinitamente bom. Você sente esse pesar porque pecou? Você experimenta essa dor porque pecou? Isto é o arrependimento. Mas não é uma dor angustiante, uma dor desesperada, não. É uma dor movida pela esperança do perdão. Uma dor movida pela esperança da misericórdia. Nós podemos nos aproximar de Deus porque Ele é compassivo, disse a primeira leitura. Ele é dotado de ternura, de piedade, de compreensão e disposição para perdoar. Então veja, eu comecei dizendo nesta homilia que a iniciativa ela é sempre de Deus. Então não teria razão para Ele nos tratar com ira, se é Ele que quer se reconciliar conosco. Ele não vai nos tratar com ira se nós nos aproximarmos com essa dor no coração, arrependidos dos nossos pecados, com propósitos firmes de mudança de vida. Ele não vai nos repelir da sua presença, não vai, porque é compassivo. E o amor dele é maior, mais forte que o nosso desamor,
que as nossas traições, que os nossos pecados, jamais algum pecado do mundo poderá superar este amor de Deus, disse João Paulo II, na encíclica em que ele fala da misericórdia de Deus. Jamais nenhum pecado poderá ser maior, superar o amor de Deus por nós. Portanto, não importa a gravidade do nosso pecado, não importa a grandeza da nossa fraqueza, o amor de Deus será sempre maior. A pergunta que eu quero lançar aqui para nós, então, diante disso, é a seguinte: qual é a sua resposta a este apelo? O que você responde à proposta do Senhor? Deixai-vos reconciliar comigo. Qual é a sua resposta? Pensemos um instante. A liturgia da palavra, ela nos aponta como nós podemos responder a este apelo. Nós podemos responder a este apelo caminhando decididos, com um esforço maior de oração, de penitência e de jejum, e de uma atenção mais carinhosa para com os irmãos que necessitam pela esmola. Então, queres corresponder a esse apelo? Oração, penitência e jejum e esmola. Com maior esforço, porque nós rezamos, somos convidados a rezar em todo o tempo, não só nesse tempo, não é verdade? Mas nesse tempo somos chamados a rezar mais. A penitência e o jejum é uma proposta para o ano inteiro, mas nesse tempo nós somos convidados a fazer mais penitência, a fazer mais jejum. A esmola é um preceito que todo cristão é convidado a fazer, mas nesse tempo, mais ainda. Estas obras, elas serão precedidas pelo rito da imposição das cinzas, que viveremos daqui a pouco. O seu gesto de levantar e vir receber as cinzas, seja um gesto espiritual, uma atitude espiritual de dizer: eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade, a minha pobreza, a minha miséria. Que não seja um gesto exterior, porque todos virão, você virá também. Porque todos os anos você vai a esta missa. Que não seja um gesto exterior. É preciso corresponder à atitude do coração. Que seja um gesto de pedido de perdão, meus irmãos e irmãs. Não sejamos hipócritas, disse Jesus no Evangelho de hoje. Qual o sentido da palavra hipocrisia? O sentido desta palavra está ligado à cultura grega, dos grandes espetáculos, em que as pessoas elas entravam para atuar. Originalmente não era uma palavra pejorativa como nós usamos hoje. Hipócrita era o ator que entrava para a peça teatral para interpretar um personagem, para dar vida a um personagem. E por vezes, aquele hipócrita, então ele tinha, se ele era homem, às vezes ele tinha que representar uma mulher, se era uma mulher, representava um homem, usava-se máscara para poder dar vida àquele personagem. Esta era a figura do hipócrita na cultura grega. Pois bem, Jesus está dizendo: não sejamos hipócritas diante das obras espirituais que vamos fazer ao longo desse tempo quaresmal. Ou seja, não coloquemos no nosso rosto uma face que não é a nossa. Não coloquemos uma máscara que não somos nós. Sejamos nós mesmos diante de Deus. Não sejamos hipócritas, irmãos, porque nós seríamos tolos se quiséssemos apresentar diante de Deus
de um jeito que nós não somos. Por quê? Porque Ele vê tudo. Ele sabe quem nós somos. Então não sejamos tolos de querer manifestar diante dEle alguém que nós não somos. Sejamos verdadeiros, porque Deus, Ele vê tudo. Ele vê o que está escondido. Eu quero agora trazer um outro aspecto da espiritualidade quaresmal. O Papa Bento XVI, ele define a quaresma com um aspecto agonístico. Eu nunca ouvi essa palavra, foi a primeira vez. Um aspecto agonístico. O que isso significa? Este termo, ele vem do grego, que significa luta, combate, competição. Esse conceito, ele era usado no contexto dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, mas quando o Papa usa esse aspecto, aqui tem um significado espiritual, referindo-se ao combate interior que nós cristãos somos chamados nessa quaresma a travar contra o pecado e as tentações. Esse caráter, então, agonístico, significa que esse tempo litúrgico da quaresma envolve esforço, disciplina e luta espiritual. Eu vou repetir essas 3 palavras. A quaresma envolve esforço, disciplina e luta espiritual. Nós não podemos viver esse tempo como se fosse um tempo comum. É tempo de luta, é tempo de disciplina, na oração, no jejum, na penitência, é tempo de luta espiritual. Nós somos chamados a um combate interior contra as nossas próprias fraquezas, resistir às tentações e crescer na fé por meio dessas armas que nos são dadas, a oração, o jejum e a esmola. Com isso, eu quero dizer que a quaresma, ela não é somente um tempo de reflexão e arrependimento. É mais do que isso. É também tempo de batalha espiritual. Tempo para fortalecer a fé, fortalecer a vida cristã. E é por isso que na oração da coleta que fizemos hoje, nós rezamos pedindo as armas da penitência para combater o quê? Vocês se lembram que rezamos na oração da coleta? Para combater o espírito do mal. Sim, o espírito do mal quer nos tirar da presença de Deus. O espírito do mal quer nos vencer pelas forças do pecado. Esse tempo é o tempo de luta contra o espírito do mal. Por isso, nós somos chamados a ter nesse tempo uma vigilância atenta e constante. Por isso, esmola. Por isso, oração. Por isso, jejum. Cada uma dessas armas para lutar contra pecados específicos de cada área da nossa vida. A esmola, por exemplo, é para combater a nossa avareza, para combater a nossa concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, a cobiça, para combater as desordens ligadas ao apego ao dinheiro, aos bens, ao acúmulo, à inveja. Portanto, se você observa em você esses movimentos no seu coração, é sinal de que você precisa esmolar mais, abrir mão mais dos seus apegos. A oração, a arma da oração, é para combater a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vanglória, para combater o homem que é cheio de si mesmo, para combater a nossa desobediência, para combater o nosso excesso de amor próprio, a nossa vaidade. Por isso, se o seu coração, a sua alma, ela é assolada por essas tentações, é pela oração que irás vencer. E o jejum,
para combater a nossa gula, a nossa concupiscência da carne, as desordens ligadas à nossa afetividade, à nossa sexualidade, ao nosso modo de amar, ao modo desordenado de lidar com os nossos afetos. Então, se você é tentado nesta área da sua vida, da gula, do prazer desordenado pela comida, do culto ao corpo, esse é o remédio, esta é a arma, é o jejum, para lutar contra as fraquezas da nossa carne. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse seja um tempo de arrependimento e de conversão, e que esse seja um tempo de luta, de combate contra os nossos pecados. Que cada um de nós nos examinemos, para que esse tempo não seja em vão. Aproveitemos o máximo da misericórdia do Senhor, que não cessa de ser derramada sobre nós.